oportunidade de conversar com um jornalista, professor e historiador, Celso Deutscher, aqui no programa é algo muito especial. Tudo bem com você? Tudo certo, Vera, tudo certo, graças a Deus. Quer dizer que mais de 20 livros já editados. Esse é o 24º livro, né? É um livro de história, que trata da história do movimento Sul é Meu País, que eu fui um dos fundadores, e que traz todo um trabalho em cima do que esse movimento fez nesses 24 anos de luta aí que nós estamos desde 1992. Nós temos aí essa condição, eu acredito que você já ouviu falar desse movimento, Sul é Meu País. Eu acho, há tempo que a gente observa algumas situações, achei que estava meio tranquilo, meio calmo, é um tema que vale a pena a gente abordar, mas o que fica nesse primeiro momento é este, um livro recém-lançado falando sobre essa história, contando essa história, e todos os outros livros também sempre ligados à condição de historiador, é isso? Exatamente, eu trabalho muito a história regional, hoje eu tenho livros sobre os poloneses, tenho livros sobre os afrodescendentes, tenho livros sobre italianos, né? Tem um que está saindo agora também para mês que vem aí, que é a história da região de Brusque, né? Uma nova história que a gente está recontando a partir dos dados que nós colhemos na história regional do Vale do Itajaí-Mirim. Perfeito, é bom, né? De várias áreas, vários segmentos, várias regiões, para não ter problema de ser apontado como tendencialista. Exatamente. Não, a história quando tu pega ela é uma história, ela é sempre verdadeira. Agora, é obviamente que a história do Brasil, por exemplo, ela foi contada só por quem venceu. Quem perdeu as guerras dentro do Brasil sempre levou pau dos historiadores. Por quê? Porque a maioria dos historiadores do passado, infelizmente, salvo raras e honrosas exceções, elas eram penas alugadas do governo, pessoas pagas pelo governo para recontar a história do Brasil. Então, no livro de história, nós vamos ler lá dentro da escola muitas inverdades, né? Como a história de Tiradentes, coitado. Tiradentes queria separar Minas Gerais, não tinha nada a ver com o Brasil. Ele deve estar se remoendo lá no túmulo dele. Por quê? Porque o Brasil recontou a história dele e recontou da forma que interessava para ele, não da forma que, de fato, o cidadão morreu. Né? Outra história muito louca também, só para te lembrar, a Anita Garibaldi. Primeiro ela foi perseguida pelo Brasil, depois ela foi perseguida pela União, né? Perseguida pelo Congresso Nacional, chamada de prostituta, chamada de tudo que tem, e hoje Anita Garibaldi virou herói nacional, heroína nacional. Quer dizer, o Brasil primeiro tenta matar, tenta fazer tudo que pode, quando ele não consegue vencer as pessoas que têm tutano, que têm honra, aí ele transforma elas em herói. É um negócio bem esquisito. Você lançar um livro agora falando do Sul é Meu País, desse movimento, sobre esse movimento, eu gostaria de saber aí algumas considerações que você traz. Claro que fica a indicação do livro. Eu achei que esse movimento estava meio morno, sabia? Não tinha mais ouvido falar. O pessoal está tão preocupado mesmo com a condição do Brasil inteiro, coitado do nosso país, que aquilo do Sul ficou, parece quieto, dormindo. Não estava dormindo, não? Não, nós estávamos bem acordados para a realidade. Na verdade, o movimento ele ficou aí alguns anos, nós sofremos uma repressão muito forte na década de 90 do governo federal, né, porque eles não queriam e não querem perder a grande boquinha que tem, né, o grande trabalho que nós temos aqui no Sul e que vai para Brasília e não volta nada praticamente para nós, mas principalmente nós trabalhamos na conscientização do nosso povo, porque as pessoas têm que conhecer para depois se posicionar. Por exemplo, se eu chegar na rua e perguntar para as pessoas, de cada 10 pessoas, 8 vão ser separatistas, querem separar o Sul. Mas muitas vezes elas querem separar por motivos que, na verdade, podem até não ser os principais. Então, quais são os principais motivos que hoje esse movimento tem aí 75% de aprovação, segundo as pesquisas? Primeiro grande motivo, Vera, tu sabias que tu vale 17 vezes menos que um cidadão do Acre? Tu sabias que se tu fosse, por exemplo, tu é paranaense, nasceste no Paraná, tu vale 42 vezes menos que um cidadão do Amapá? Como assim? Explica pra gente. Politicamente falando, no dia que você vota, para te eleger um deputado federal, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tu precisa ter 182 mil votos. Ele vai para Brasília, ele se transforma em um voto, porque ele é um representante de Santa Catarina. Agora, no Acre, por exemplo, com 12 mil votos, ele está eleito também. E ele vai para Brasília e se transforma em um voto.
Quando o nosso deputado, o teu deputado, chega lá e levanta a mão para votar o orçamento da União, por exemplo, que é dinheiro que tem que voltar para o município, que tem que ir para as várias áreas do Brasil, aquele deputado que tem 182 mil votos, 182 cidadãos votou, ele vale um voto. E aquele deputado lá que tem 12 mil votos, ele tem um voto igual. Significa o seguinte, que tu vale menos. Por quê? Porque esse nosso cidadão aqui, esse deputado, ele teria que ter um valor a mais, porque ele representa 182 mil pessoas, não é 12 mil pessoas. Isso não é culpa do cidadão do Acre, é culpa das oligarquias do Norte e do Nordeste, que elas criaram uma representação parlamentar para que eles valessem mais do que nós. Certo? E conseguiram. Se tu perguntar para o cidadão do Acre, escuta, você sabe que você vale 17 vezes menos que eu? Ele disse, não estou sabendo isso aí, não me explica. Por quê? Porque o grande problema no Brasil são as oligarquias regionais, aquelas oligarquias, sabe, casquentas, assim, que estão lá e que a gente vê, ó, pega aí o seu Sarney, pega aí o presidente do Congresso, do Senado Federal, pega tantos outros que são raposas velhas da política nacional e que não deixam o nosso país ir para frente. E quando eu falo nosso país, eu estou falando de Brasil mesmo. Né? Que se o Brasil vai para frente, nós também do Sul vamos para frente. Quando se fala no movimento, realmente é algo bem especial que você falou, que todo mundo já ouviu falar, tem uma ideia, mas muitas vezes a questão é, há algumas questões contrárias vêm com aquela ideia. Ah, não, só porque nós somos nordestinos, só porque nós temos um tom, uma descendência racial diferenciada. Gente, e não tem nada a ver com isso, mas eles levam, inclusive o governo leva como uma questão de preconceito. É uma questão tendenciosa. E isso já prejudica bastante a questão do movimento, que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa condição de... Temos um PIB muito interessante para o Brasil inteiro, aqui no Sul. Exatamente. E não volta realmente quase nada para cá. Para te ter uma ideia, vou te dar um número só para... E é bom que o cidadão em casa questione isso. Vai na internet lá e pesquisa isso para ver. De 2011 a 2014, nós mandamos para a União, para Brasília, 501 bilhões. Isso dava para fazer quase 80 vezes a BR-101, só para ter uma ideia, 80 vezes. Desses 501 bilhões, voltou para nós 119 bilhões, que voltou aqui, que foi aqui para fazer o posto de saúde, que foi para arrumar a rua, que foi para a educação, etc, etc. O que aconteceu? Brasília roubou de nós, né, 380 bilhões. Aí eu te pergunto, na hora de decidir para onde é que vai esse dinheiro, o pessoal diz, não, está indo para o nordestino. Mentira, não está indo para o nordestino, não tem número que sustente isso. Pode pesquisar no IBGE, pode pesquisar onde você quiser, que não tem número, porque esse dinheiro não chega no cidadão lá. Senão o Nordeste seria um oásis no mundo, de tanto dinheiro que eles já enterraram lá. Para o cidadão comum chega miséria, chega Bolsa Família, chega, sabe, essa coisa assim de dar... Cala a boca. Uma esmola, literalmente. Uma esmola para não deixar o cara morrer de fome. É isso que chega lá. Agora, o grosso do dinheiro, ele vai para os poços artesianos nos terrenos das oligarquias, ele vai para, sabe, aqueles... Até para Cuba. Isso, aqueles bancos regionais que, sabe... Então, na verdade, não há discriminação nenhuma entre nós, os cidadãos da América Portuguesa, ou seja, do Brasilzão. O que há é que o Sul, ele é mais altivo, ele se levanta contra esse tipo de injustiça. E hoje, Vera, quero te dizer, nós tivemos, inclusive, no nosso congresso aqui de Balneário Camboriú, o Dr. Jacques Ribemboim, que é o presidente do GESNI, que é o Movimento Separatista do Nordeste. Ele é premiado pela ONU, inclusive, pela luta que ele tem, porque ele diz a mesma coisa que nós. Ele diz que o Nordeste é subdesenvolvido porque Brasília não nos deixa de se desenvolver. Não é o semiárido que vai fazer com que nós sejamos subdesenvolvidos. Quantos países, Israel, por exemplo, tem um deserto e os caras plantam frutas lá? Por que eles não investem esse dinheiro, então, para que o Nordeste possa desenvolver? Não. Porque deixando o povo pobre, sem educação, sem saúde, é mais fácil de você comprar voto, é mais fácil de você chegar lá e manipular aquelas pessoas. Então, o Dr. Jacques, ele defende a tese do neocolonialismo interno, ou seja, que Brasília trata-nos todos como colônias. E é verdade. Quando nós pertencíamos a Portugal, sabe quantos por cento de imposto nós pagava? 18%. Hoje nós pagamos 53%. É loucura. E esse dinheiro vai para cima e não volta mais. Não, bom,
haja vista essa condição que agora pegou um pouquinho, tomara que continue, né, de desvio de situações, uma pequena porcentagem está sendo observada. Imagina se fosse realmente de fato, né? Porque é um tentando segurar o outro, que se cair, cai tudo. A questão é essa que a gente observa. Mas olha, fica a dica, no mínimo como conhecimento. Nós temos um Brasil maravilhoso, mas nós temos que conhecer o nosso país. A questão aqui não é racial, não é preconceituosa, não é nada. É, no mínimo, da gente entender o que acontece em cada região e lutar e batalhar juntos ou separados de uma forma realmente inteligente. A indicação com muitas informações você tem com o livro O Sul é Meu País, que foi recém-lançado pelo nosso jornalista, professor e historiador Celso Deutscher, que, inclusive, é um dos fundadores deste movimento. Fico feliz com a sua participação, a gente poderia falar aqui mais um tempão, mas acho que a gente vai ter que deixar para um outro momento. Obrigado pela visita, Celso. Eu que agradeço, Vera, te dizer assim, ó, que graças a Deus nós temos também comunicadores hoje. Eu sou jornalista, tu sabe, trabalho na mesma área que tu, e infelizmente hoje até na imprensa nacional nós temos pessoas que não olham a realidade das pessoas. Eles divulgam coisas que não tem nada a ver com o país e deixam as pessoas sem voz. É importante isso que tu fez de me convidar para vir aqui, é importante porque as pessoas querem saber o que é esse movimento, para que ele está aí, qual é o motivo da existência dele. Então isso tudo ajuda para a democracia no país. Tu falou uma coisa agora que eu queria só ressaltar, que eu acho que é muitíssimo importante. Veja, nós estamos nesse exato momento, né, derrubando grande parte da podridão nacional, que envolve todos os partidos políticos do país, todos, sem exceção, e que envolve a classe dirigente que nós temos. E a hora que você desnuda essa gente, você vê o quão podre eles eram. E quão podre, quanta coisa eles arrancaram de nós sem nós sabermos. Quantos bilhões de reais arrancaram de nós e o nosso povo passando fome. O nosso povo passando dificuldade, as empresas fechando. Tu deve ver aí todo dia quantas e quantas empresas fecham. E essas pessoas estavam lá, cegas e mudas para nós. Quer dizer, hoje, graças a Deus, nesse momento, vivemos um momento extraordinário que vai ficar certamente para a história do Sul e do Brasil. Celso, até uma próxima. Até uma próxima viagem, se Deus quiser. Eu só queria, Vera, dizer ainda uma última coisinha. Convidar as pessoas a conhecerem o nosso projeto no www.sullivre.org, porque dia 2 de outubro desse ano nós vamos ter o plebiscito aqui no Sul. E é um plebiscito que vai consultar a população do Sul se eles querem ou não separar o Sul. Quer dizer, as pessoas é que vão dizer, não é um movimento que vai afirmar isso categoricamente sem o apoio popular, o apoio das pessoas. Então, dia 2 de outubro, todos nós do sul do Brasil temos um compromisso nas urnas, junto com as eleições municipais, de votar se quer ou não separar o sul do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, Vera. Sucesso no teu programa aí, mulher. Eu aproveito e me despeço de você. Agradeço imensamente a sua companhia, mas o nosso programa por hoje vai ficando por aqui. E algo que vale o destaque é mesmo. Sinto muitíssimo, às vezes, a falta de qualidade da maioria dos programas da TV brasileira de hoje, falando de futilidade, de besteira, de coisas que realmente a gente não precisa e não engrandece. Nosso povo está precisando de conhecer, de ter conhecimento, de ter informações. E nós temos, como jornalistas, como os profissionais da área de televisão, essa grande ferramenta na mão. Temos que usar. Até a próxima edição.